Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, com a graça de Deus. E hoje nós chegamos à quarta-feira, a chamada também quarta-feira dessa Semana Santa. Momento em que nós temos pegado toda essa semana, temos tirado todo esse momento das 8 às 8h30 para termos uma palavra sobre Jesus Cristo, essa Páscoa. A Páscoa, sem dúvida, é uma das datas mais importantes para toda a cristandade, onde nós podemos meditar sobre essa última semana do ministério de Jesus Cristo, esse momento dado da sua entrada no domingo, chamado Domingo de Ramos, em Jerusalém, até então a sua morte na sexta-feira, o momento da tumba no sábado e o momento da sua ressurreição no domingo. E hoje nós estamos aí no terceiro dia, mas antes de nós iniciarmos, aliás, no quarto dia, mas antes de nós iniciarmos a nossa transmissão e falarmos sobre o nosso texto de hoje, nós vamos agora também louvar a Deus, fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pela bênção de estarmos aqui, suplicando pela vida dos nossos irmãos. Agora há pouco recebi a mensagem do nosso irmão Nivaldo, que teve aí confirmado o diagnóstico, de Covid. Então vamos orar pela vida dele também. E eu quero pedir para você que está me ouvindo, me vendo nesta noite, para que você deixe aí o seu curtir aí, para que você faça um comentário, dê sua boa noite e também compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam também ver, ouvir a palavra do nosso Senhor. Vamos então, meus irmãos, nesse momento orar ao Senhor. Eu quero convidar você, onde você está na sua casa, a também abaixar sua cabeça, chamar os seus familiares e juntos fazerem uma oração louvando a Deus por esse momento tão importante de podermos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar então? Pai querido, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por esse tempo, ó Deus, de podermos meditar, Pai querido, na Tua palavra. Que a Tua bênção, que a Tua proteção esteja conosco. E queremos, ó Deus, colocar nas Tuas mãos também a vida do nosso irmão Nivaldo, que, ó Deus, nesse dia teve confirmado o diagnóstico de Covid. Que o Senhor, ó Pai querido, na Tua imensa graça, o conforte, o console nesse tempo, o dê forças e que logo, ó Deus, essa doença possa se dissipar. Abençoe também com ele, ó Deus, a sua filha, as suas filhas, a Thaís, a sua esposa, que, ó Pai querido, logo todos possam, ó Deus, ter, ó Pai querido, o diagnóstico da liberdade, ó Deus, desse Covid, da cura, Pai, desta doença também. Suplicamos, ó Pai, pela vida da nossa igreja e nesse momento, ó Pai, eu quero pedir especialmente para todos aqueles que estão vendo, ó Pai, ouvindo pelas nossas redes sociais, que a Tua palavra, ó Deus, possa chegar a cada lar e que possa, ó Pai querido, transformar as pessoas, possa, ó Deus, fazer maravilhas. Louvamos ao Senhor e a Tua palavra nos diz que ela não volta vazia. E que seja esse momento, ó Deus, de louvor e adoração, mas também eu pedi instrução e edificação na Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Chegamos então, meus irmãos, no quarto dia das nossas devocionais, pensando que na segunda nós fizemos duas, mas nós falamos sobre o domingo, nós falamos sobre a segunda, nós falamos sobre a terça e hoje nós vamos falar sobre aquela quarta-feira. Lembro que Jesus então entra em Jerusalém no domingo, chamado Domingo de Ramos. Na segunda-feira ele tem aquele, digamos, a santificação do templo, onde ele expulsa de lá os mercadores. Na terça, ele tem aquele embate entre os doutores, os fariseus que estavam lá questionando sobre a sua autoridade, sobre impostos e tantas outras coisas polêmicas. Mas nós chegamos agora na quarta-feira. A quarta-feira que foi, digamos, mais silenciosa do que os outros dias. É interessante porque no livro que nós temos como o nosso livro-texto dessas semanas devocionais, ele usa a expressão a quarta-feira da espionagem, e nós vamos entender por que disso. Enquanto a conspiração agora contra Jesus avança, os seus inimigos estão lá, mas nesse momento outro inimigo, ou melhor dizendo, um que já era inimigo, mas agora vai se revelar como inimigo, vai ser revelado também nesse dia, na chamada quarta-feira. Nós vamos então conhecer esse inimigo também, que era a princípio um amigo, então é aqui um traidor. E aqui a confirmação então dessa traição corrobora para que isso aconteça. Jesus então, meus irmãos, acorda novamente nos arredores de Jerusalém. Jesus estava por lá e a gente sabe que ele estava hospedado lá em Betânia, na casa
de Maria, Marta e Lázaro, seus amigos, né? Seu ensino, mais uma vez, traz muitas pessoas ao templo, mas agora os líderes judeus daquele momento não estão ali querendo brigar mais com Jesus. Mas não pensem vocês que eles deram trégua para isso, pelo contrário. Agora eles estão reunidos lá na casa do sumo sacerdote chamado Caifás. Nesse momento, então, ele consegue reunir, meus irmãos, dois partidos, digamos assim, né? Ou duas ideologias antagônicas em alguns momentos e brigando em alguns momentos, mas ele consegue fazer esses dois inimigos, digamos assim, amigos num comum objetivo, que era tirar a vida de Jesus Cristo. Caifás, então, ele reúne consigo os grupos dos fariseus e também reúne consigo o grupo dos principais sacerdotes. Essa era a ideia de Caifás. Mas como fazer um plano para tirar a vida de Jesus em plena semana da Páscoa? Momento em que os peregrinos vinham até o templo oferecer seus sacrifícios, momento em que todo o povo estava reunido, tinha ali uma grande multidão e as grandes massas gostavam de Jesus. E de repente, ir contra Jesus poderia ser um contrassenso. E quem sabe, incendiar uma revolta não contra Jesus, mas contra os sacerdotes e, quiçá, contra toda a sua ordem naquele momento. Então, reunidos ali na casa de Caifás, eles decidem que essa não era a melhor hora. Então, que tal esperar a Páscoa terminar? Talvez os peregrinos irem embora e com a cidade um pouquinho mais vazia, então executarem os seus planos. Talvez esse seria o plano deles nesse momento. No entanto, esse plano inicial só poderia acontecer depois da Páscoa, a menos que eles tivessem alguma ajuda nesse interim, a menos que eles conseguissem acelerar esse processo para acontecer antes da sexta-feira do pôr do sol. E eles vão conseguir então quando o traidor vai se juntar a eles. Meus irmãos, os relatos do Evangelho apontam que esse mesmo evento, né, agora Jesus estava em Betânia. Nós saímos então da casa de Caifás e vamos para Betânia, onde Jesus estava. E ele estava ali ensinando as multidões, mas Jesus naquele momento é abordado por uma mulher. Os evangelhos, embora não falem o nome, o evangelho de João sim fala o nome, diz que era Maria. Maria, a quem Jesus estava hospedado em sua casa. Naquele momento, Maria quebra um vidro de bálsamo, de nardo puro, ou seja, algo muito caro, e digamos um artigo de luxo daquele momento, para ungir Jesus. Mas o que parecia para nós um ato de louvor, ou o que parece para nós um ato de louvor, é tido por alguns discípulos como um ato impensado. E nesse momento, Judas, e o Evangelho de João nos diz que é ele questiona por que ela faz isso. Ou seja, por que ela pega um vidro de perfume e derruba sobre Jesus, se nós podíamos pegar esse perfume e vender por uma boa quantidade de dinheiro, e aí, quem sabe, ajudar os pobres. Essa é a desculpa que Judas usa para falar sobre isso. Mas o Evangelho de João diz que o coração dele não pensava assim. A verdade é que Judas, na história dos discípulos, do colégio apostólico, ele é aquele que portava a bolsa, ou seja, era o tesoureiro, aquele que guardava as ofertas recebidas. E João é enfático em falar que Judas era um ladrão. E é assim esse termo, essa palavra que o apóstolo João usa para definir Judas. Então, o que Judas estava vendo ali não era uma oportunidade de ajudar pessoas. Mas o que Judas estava vendo ali era mais uma oportunidade de se beneficiar dessa questão, da questão dos valores dessa soma. Para que os irmãos tenham ideia, esse perfume que Maria, então, unge os pés de Jesus, ele custava muito caro. Né? Dizem que era mais ou menos o salário de um trabalhador durante um ano. E fazendo umas pesquisas aqui, pensando aqui na nossa realidade no Brasil, dizem que mais ou menos o salário de um ano de um trabalhador, aliás, o ganho mensal de um trabalhador médio no Brasil varia entre R$ 2.000 a R$ 2.300, mais ou menos.
Se a gente fizer umas contas aqui, você vai ver que esse valor, se a gente trouxesse para o Brasil hoje, giraria em torno de mais ou menos 25 a 27 mil reais. Ou seja, era um valor extremamente expressivo e que podia, obviamente, sustentar uma família. Mas, meus irmãos, Jesus não compartilha dessa avareza de Judas. Aqui, o que para Judas talvez tenha sido uma extravagância, Jesus olha aquilo como um ato de amor. Jesus olha aquilo como uma boa ação. E ele diz lá no Evangelho de Mateus, nos relata que foi uma boa ação para comigo. É assim que Jesus define a atitude que Maria teve com ele. No entanto, Judas, por outro lado, não está convencido disso. E ao contrário do que parece, o protesto avarento, na verdade, traz para ele um coração ganancioso, e a gente sabe bem disso. Judas, então, não fica feliz com isso. E a sua preocupação não era, sem dúvida, em ajudar os pobres, porque se assim o fosse, ele já teria feito com as quantidades que ele próprio, provavelmente, já havia roubado do próprio caixa dos discípulos. O traidor, naquele momento, está na sua trajetória, rumo, então, à traição de Jesus. Mas eu queria que você notasse que nesse caminho não começa, digamos assim, de uma hora para outra. Mas o coração e a dureza do coração de Judas já vinha se apresentando durante esse tempo. Imagine você ouvir relatos, mensagens, parábolas, ensinamentos de Jesus. No entanto, você ainda não ter largado o pecado do roubo. Foi justamente o que Judas fez. Satanás, então, meus irmãos, encontra naquele ponto de apoio um coração apegado ao dinheiro, que agora vai ser usado para a maldade. Então, esse aparente desperdício agora vai levar Judas, que já tinha o coração inclinado e que faria isso conforme as escrituras nos diz, mas acha agora talvez o ponto de partida, né? Talvez o gatilho que o leva então àquela traição. E ele vai procurar os principais sacerdotes, vai procurar aqueles que também queriam tirar a vida de Jesus. E aquele plano que seria feito pós a Páscoa, talvez encontre agora, nesse momento, a sua antecipação. A oportunidade que eles precisavam. E o preço era de 30 moedas. E é interessante pensar que esse era o preço, segundo nos diz Êxodo no capítulo 21, no verso 32, é o preço estabelecido pela vida de um escravo. Mas talvez nós nos perguntemos por que foi dessa forma. Porque, e a gente sabe, a Bíblia diz que tudo aconteceu segundo o determinado desígnio e presciência de Deus. Nada aqui é por acaso, nada acontece como que por surpresa. Mas isso já estava escrito que aconteceria. E talvez a pergunta que nós nos façamos é: por que acontece dessa forma? Por que acontece com uma traição? Isso então me faz lembrar da fala de Jesus, quando ao apontar o traidor, ele diz comigo: aquele que coloca a mão comigo no prato, aquele que era meu amigo levantou contra si o calcanhar. Foi justamente esse verso, justamente essa frase que o próprio rei Davi usou, lá no Salmo 41, no verso 9. O rei Davi também foi traído. Assim como aquele que seria o seu descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus é conhecido como filho de Davi porque veio da linhagem de Davi. Ou seja, Davi, então, naquele momento, tem uma profecia acerca de Jesus Cristo, onde ele diz que o que trairia era aquele que comia com Jesus. O que o trairia é aquele que estava com ele. Quem o trairia é aquele que muitas vezes se sentou com Jesus e, em algumas dessas vezes, sentou-se ao seu lado. Foi esse, então, que traiu Jesus. Mas eu queria que você pensasse que a traição de Judas, sem dúvida, é algo grave, mas aqui também nós vamos ter logo após a negação de Pedro, que não deixa também de ser um momento difícil e, sem dúvida, duro no ministério de Jesus. Mas o restante, os outros 10, no momento em que Jesus é julgado, eles também desaparecem. Ou seja, Jesus foi abandonado por todos aqueles que estavam com ele. Isso, meus irmãos, nos leva a pensar que desde o início do ministério público de Jesus,
Os discípulos sempre estiveram ao lado dele. Eles aprenderam, eles viajaram, viram sinais, viram maravilhas, ministraram algumas vezes no próprio nome de Jesus ou em nome dele, mas agora é chegada a hora em que Jesus deve carregar sozinho o fardo. A obra definitiva não será um esforço de equipe, não será feito por várias pessoas, mas o ungido deve prosseguir desacompanhado, pois até os seus maiores amigos nesse momento se esquecem dele e vão embora. Um teólogo disse que se a redenção do mundo dependesse da diligência dos seus discípulos, ou mesmo da sua permanência acordado, nunca teria sido realizado. Enquanto ele levanta um forte clamor, naquele monte os seus discípulos dormem. Davi, meus irmãos, então, é lembrado quando no momento do Salmo 41 ele diz, olha, até aqueles que comiam comigo, ou seja, até aqueles que estavam comigo à mesa, levantaram contra mim o calcanhar, traíram a minha confiança, me abandonaram. Jesus, então, foi abandonado pelos seus companheiros mais próximos. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Mas ainda há uma questão que Jesus tem que levar, que é o fato dele também, naquele momento, no grito de abandono, disse, lá em Mateus 27, 46 está registrado, que Jesus ao ser crucificado disse, Deus meu, por que me desamparaste? Me desamparaste. Porém, nada mais notável do que essa profundidade do abandono é a altura do amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus irmãos. É assim que João fala sobre o amor. Meus irmãos, essa então foi a quarta-feira aparentemente silenciosa, mas que escondia por trás a traição do seu grande amigo, ou daquele que seria daquele que foi o seu discípulo, mas que na verdade o coração estava bem longe dele. Meus irmãos, eu encerro a minha devocional desta noite, lembrando desse momento da traição de Jesus, mas lembrando também de um momento muito importante em que Maria declara o seu louvor e a sua adoração a Jesus, não se importando com o preço. É interessante pensar, enquanto a ganância de Judas corrói o seu coração, a glória, a graça de entender a palavra de Deus, de entender a bondade de Cristo e Maria, faz com que ela doe tudo o que ela tem. E não se importando com o preço, mas querendo louvar ao Senhor. Meus irmãos, nessa caminhada com Cristo, que eu e você fazemos, passam pelas nossas vidas pessoas que não se importam muito com Cristo. Que pessoas que talvez usem Cristo de forma gananciosa. Infelizmente, essa talvez seja uma realidade de muitas igrejas. E pior, seja a realidade de muitos líderes supostamente evangélicos. De pessoas que usam a igreja para enriquecimento ilícito, que usam a igreja para obter lucros. E é certo que esses vão ter a paga por isso. É certo que esses um dia, se não se arrependerem dos seus pecados, se não entregarem as suas vidas a Cristo e se não mudarem de vida, terão a justiça pelos pecados que fizeram. Mas eu queria te convidar nesta noite a pensar como Maria. Olhar para Cristo e não se importar com os preços, mas ter o coração aberto a colocar o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Meu querido, minha querida que me escuta nessa noite, eu rogo ao Senhor para que você possa entender a profundidade desse amor. Afinal de contas, no momento da crucificação, Jesus é desamparado e abandonado por todos. Mas ele foi desamparado por todos, foi abandonado por todos, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos a salvação. Então a atitude que eu te convido a ter é a atitude de Maria, que entrega ao Senhor com todo o seu coração e não se importando com os valores, não se importando com o que talvez algumas pessoas falariam, mas o que Maria tinha no coração e mais se importava era a glória de Deus, era louvar o seu Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que seja essa também a nossa disposição
em adorar, em louvar ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nesse momento ter um momento de oração. A Adriana pegou aqui alguns irmãos que pediram, né? A nossa irmã generosa pede ainda pelo seu irmão Jair e também Carlos, o Nivaldo pela sua família, né? Vamos lembrar também dos autônomos, né? Dos profissionais liberais da nossa igreja, do pai da Sandrinha que ainda está aguardando uma vaga no hospital. Vamos orar por estes nomes e suplicar a Deus as tuas misericórdias. Quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça na sua casa e vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos juntos orar. Senhor, obrigado por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra. Obrigado a Deus porque durante todo o tempo, principalmente, Pai, nessa semana, o Senhor nos mostra a Tua glória e a graça de nos perdoar. Mesmo sendo, ó Deus, estando tão longe, ó Pai, muitas vezes do ideal, o Senhor vem até nós. Perdoa, Deus, as nossas faltas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor restaurou a vida de Pedro. Obrigado porque o Senhor restaurou, ó Pai, a vida dos demais apóstolos. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, os fez proclamar esse evangelho. Obrigado porque esse evangelho chegou até nós. Obrigado porque, em meio a tantas coisas, nós entendemos o Teu amor, Pai querido. Entendemos a Tua graça nas nossas vidas. Em ter sofrido pelos nossos pecados, em ter sido desamparado para que nós jamais, na eternidade, fôssemos desamparados. Nós queremos também, Senhor, nesse momento, pedir, ó Deus, pela vida da irmã, da Dona Generosa, Pai querido, pelos seus familiares, ó Pai, que estão em luto, também pelo seu irmão, ser com a vida deles. Também, ó Deus, pela vida da Sandra, pela vida do seu pai, principalmente, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar, que ele possa, Deus, pela Tua graça, conseguir, Senhor, uma vaga no hospital, Senhor. Peço também, ó Deus, pela vida do Nivaldo, que foi nessa noite confirmado também com a doença, que o Senhor possa também curá-lo, ó Pai, assim como tem feito com tantos irmãos nossos, e dando a Deus a tranquilidade. Também, ó Pai, quero te pedir pelos nossos irmãos da igreja, principalmente os autônomos, que nesse momento, ó Pai, por causa da pandemia, tenham os seus negócios muitas vezes fechados, e, ó Pai querido, tem dificuldades, né, de trazer o pão para casa. Dá alívio para essas pessoas. Mas eu quero me lembrar também, ó Pai, de toda a nação brasileira. Quero me lembrar daqueles que sofrem nesse momento com o luto, com a perda. Quero pedir também para aqueles que sofrem, ó Deus, sim, a oportunidade de trazer o pão para casa. Seja propício a esses também, nós te pedimos ao Senhor. E que, ó Pai querido, a Tua graça e a Tua misericórdia alcancem cada coração. E que essa mensagem do Evangelho de Cristo possa chegar a vários lares e a palavra do Senhor possa, Deus, trazer os seus frutos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Amanhã nós nos contaremos de novo aqui, mas lembrando que amanhã nós faremos um pouquinho mais cedo, faremos então às 7 horas, às 19 horas, tudo bem? Então nós estaremos aqui 1 hora mais cedo, porque às 8 horas quero convidar todos da nossa igreja a estarem conosco nos nossos pequenos grupos, ainda de forma virtual. Os links depois vão ser dados aí nos grupos da igreja, mas você também é o nosso convidado. Que Deus te abençoe e uma boa noite.